Olá a todos, eu sou Daniele Yuriei e eu tenho o prazer hoje de apresentar o Bruno para a nossa reunião científica, tá bom? Então, o Bruno, ele é médico especialista em clínica médica e medicina intensiva pelo HC, da USP, FMUSP. Ele é doutor em ciências médicas pela FMUSP também, supervisor do programa de residência médica em medicina intensiva do HC, membro do comitê científico da BRICNET e membro do comitê diretivo do Inova Amib de 2022-2023 e membro da diretoria da SOPAT também, né? Ele vai nos brindar hoje com a aula de atualização em manejo de viérias na UTI, melhoria da qualidade baseada em evidências. Eu queria agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que a aula vai enriquecer bastante todos os nossos conhecimentos. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Queria agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, né, na reunião de vocês. Espero corresponder aí às expectativas. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver aí? Sim. Estamos vendo bem. Bom. Então, vamos lá. Eu queria começar essa aula com essa imagem. Eu acho que eu trouxe essa ideia de a gente falar de manejo de via aérea baseado em evidências, porque a gente teve muitos trabalhos recentes, ensaios clínicos, mas quem levou esse movimento foi assim, na minha visão, eu ainda quando era residente, eu tinha outra visão, pelo menos, do manejo de via aérea, foi o Scott Weingart, que é um emergencista americano, bastante baseado no blog dele. Enfim, ele trouxe várias ideias interessantes, e eu acho que ele que levantou depois muitas ideias para serem transformadas em estudos clínicos, né? E uma das coisas que ele falava inicialmente, ele chamava o laringoscópio como arma do crime, né? Semelhante ao jogo lá, o detetive, a arma do crime é o laringoscópio, por você fazer um manejo adequado e não se atentar a outros fatores que não a via aérea artificial anatômica, né? Que é um fator muito importante, a gente tem que se preocupar com isso, mas a gente sabe que o paciente crítico, geralmente os eventos adversos não são por isso, é porque a gente não se prepara adequadamente para manejar a via aérea. E ele criou um mnemônio que chama HOP Killers, hemodinâmica, hipotensão, né? Oxigenação, levando a hipoxemia, e o pH, como também uma causa de PCR pós-intubação. Se for a gente trazer para o COVID, né, eu acho que a gente teve esses três elementos, né? Então, se intubar um paciente com COVID crítico e não se atentar à frequência respiratória, ele para por acidose. Se você não se atentar a pré-oxigenar e tentar acertar na primeira passagem, ele pode parar por hipoxemia. E, eventualmente, hemodinâmica, se tiver um TEP associado, ou fizer um corpo pulmonar agudo também, dependendo de como você ventilar. Então, a gente tem que se preparar melhor para esse procedimento, para não ser aí o avatar da morte do paciente durante o procedimento, né? E desde quando isso tem sido visto, né? Os britânicos, em 2011, eles publicaram essa análise, foi um ano que eles tentaram analisar os eventos adversos associados à intubação, e eles viram, nas UTIs britânicas, 36 eventos adversos graves, eles consideraram que 2/3 levaram diretamente à morte ou sequela neurológica. Que eu me lembro desse estudo, em torno de 50% das UTIs britânicas participaram desse reporte de eventos adversos, que eles eram analisados por um comitê central para ver que motivos poderiam levar a esses eventos e que levaram a sequela e como que isso poderia ser prevenido, né? Uma abordagem aqui mais realmente de risco, né? E os motivos, primeiro, identificação inadequada de pacientes de risco, de área difícil, no caso aqui, um planejamento inadequado do procedimento, provisão de staff treinado, falta de staff treinado, né, e falta de equipamento adequado, demora no reconhecimento de complicações e ausência ou interpretação inadequada da capnografia. Então, isso foi o que eles recomendaram na época para as unidades passarem a se atentar e procurarem melhorar no seu dia a dia, né? Então, isso, eu vou trazer isso aqui de novo no final da aula, tá? Então, é muito importante a gente aprender a identificar melhor o paciente de risco e aqui se preocupar com os fatores fisiológicos, planejar melhor a via aérea. Dificilmente a gente tem uma crash area na UTI, a gente tem isso claro que existe, mas você geralmente tem alguns minutinhos para se preparar e fazer um briefing com a equipe antes de intubar e compartilhar o seu modelo mental do que está acontecendo.
Chamar o colega para intubar sozinho é um erro, na minha opinião. A gente tem que ter um colega para intubar a maioria dos pacientes sempre que disponível, e um colega preferencialmente experiente. E eu preciso da capnografia, né? O capnógrafo é o nosso maior parceiro para identificação precoce de complicações. Então, eu acho que aqui vai ser o começo, eu vou tentar fechar a aula com isso. E por que tudo isso? A intubação é um procedimento de alto risco. O Samir Jaber, desde 2006, né, ele publicou no CCM os casos dele, né? E eventos adversos graves durante a intubação são uma regra, na verdade. Tanto morte, pode acontecer ali, 1, 2% dos pacientes morrem durante o procedimento. Parada cardíaca pode chegar até 3, 4%, dependendo das cortes. Colapso circulatório, definido como hipotensão grave ou necessidade nova de droga vasoativa. Hipoxemia grave com uma saturação abaixo de 80%, né? Então, vejo que hipoxemia e colapso cardiovascular em torno de 25% dos pacientes. Por que a gente submeteria o paciente a esse risco, né? Durante o procedimento? Além de outros riscos considerados menores, mas também importantes, fazer arritmia, intubação esofágica, aspirar durante o procedimento, né? E você passar por uma situação de intubação difícil. E, nessa ocasião, ele fez esse levantamento inicial e ele fez o chamado protocolo de Montpellier, né? Que ele e o grupo dele, eles desenvolveram um bundle de intubação, trazendo uma ideia de que talvez a gente pudesse se preparar melhor para a intubação. Ele publicou isso em 2010, no Intensive Care Medicine. Então, olha que interessante, ele bota lá a presença de 2 operadores como um critério para intubação, fazer uma expansão volêmica, a gente vai ver se isso aqui faz sentido ou não. Deixar preparada a sedação, tudo bem, isso aqui é uma boa prática, mas não necessariamente vai ser o que vai prevenir eventos adversos. Pré-oxigenação, muito importante isso, né, que ele já botava pré-oxigenação com pressão positiva na insuficiência respiratória aguda, tá? Durante a intubação, fazer a sequência rápida, incluindo um bloqueador neuromuscular, que ele falava succinilcolina na ausência de contraindicações, e ele sugeria já etomidato ou ketamina, né? Não utilizar propofol ou midazolam. Utilizar a manobra de Selle, que aqui é bem controverso, né? Não vou entrar nesse detalhe, e pós-intubação, confirmar sempre com capnografia, iniciar logo a noradrenalina pós-intubação, iniciar a sedação e botar em ventilação protetora, né? Aqui eu discordo dele que ele bota para botar a frequência entre 10 e 20, a frequência tem que ser aquela que você julga necessária para o paciente. Um paciente muito grave, às vezes você vai botar 30, 35 de cara, e depois você baixa para ele não ter uma PCR. Tudo bem, padronizando dessa forma, o que ele encontrou? Ele comparou com o período antes e depois, com todos as limitações, né, de fazer uma comparação antes e depois, mas ele mostrou uma melhoria aí de processos, né? Então, presença de 2 operadores, deixar preparada a sedação, fazer expansão volêmica, etc., pré-oxigenação. Então, como regra geral, melhorou os processos, e isso aparentemente se traduziu em menos eventos adversos, especialmente hipoxemia grave e o colapso circulatório, né? Outras coisas que não foram significantes, por exemplo, a arritmia foi menor, mas o N era pequeno, em torno de 250 pacientes ao todo. Então, acho que o grande recado é que dá para a gente ser melhor nisso. A gente pode padronizar o nosso manejo da via aérea, se preparar melhor e isso levar a menos eventos adversos na nossa prática do dia a dia, né? E eu acho que sempre que a gente se prepara, a gente se mete menos em confusão, né? Então, o plantão vai ficar mais tranquilo se você se preparou. Vai ser uma PCR a menos, né? Fora o manejo do próprio paciente, né? Que é fundamental você evitar esses eventos, você vai fazer com que as coisas na UTI fiquem mais tranquilas, né? Você tendo uma preparação adequada. Bom, e mais recentemente a gente teve o trabalho publicado ano passado, né, o INTUB, que é um estudo multicêntrico multinacional, publicado em 2021, que eles analisaram 3.000 intubações, né? A maioria dessas intubações foram em terapia intensiva, 2/3, e aí 20% em departamento de emergência, e a causa mais comum, talvez pelo período, foi insuficiência respiratória seguida de coma e alteração de nível de consciência. Olha só a frequência dos eventos, né? Eu trouxe aqui uns extratos da tabela, né? Então, eventos adversos graves, 45%, 43% como instabilidade cardiovascular, né? Necessidade de vasopressor, foi a causa mais comum, hipotensão, necessidade de fluidos ou uma pressão sistólica menor de 65, que aqui foi 13%. Hipoxemia grave, 9%, PCR na intubação, 3%, e quando o paciente para, metade volta, metade morre, nesse caso.
E como causa da parada cardíaca, aqui várias coisas, né? Mas ele coloca instabilidade hemodinâmica, hipóxia, então alguns fatores aí potencialmente preveníveis. E outros eventos adversos, intubação esofágica, que a gente pode prevenir, arritmia nem sempre, intubação difícil, broncoaspiração durante a intubação, né? E aqui eu quero chamar a atenção para a lesão de via aérea, que foi muito, não vou dizer que foi muito comum, mas é uma complicação muito grave, né? E a gente viu isso muito na pandemia, especialmente laceração traqueal. Isso frequentemente leva o paciente a óbito, né? A gente num paciente respiratória que não tem como manipular a traqueia num procedimento cirúrgico, isso frequentemente vai levar o paciente a óbito se a gente levar essa complicação. Mas a incidência é muito baixa, né? Menor do que 1%. E olha que interessante, nesse estudo, muitos lugares tinham o seu protocolo, né? Então 35% não tinham, mas os outros 65% tinham, e muitos tinham o protocolo, mas não usavam, né? E o método de pré-oxigenação mais utilizado era bolsa alva-máscara, seguido ali de máscara facial padrão e ventilação não invasiva, né? 10% usando oxigenação apneica, vou comentar um pouquinho mais adiante, 62% utilizando sequência rápida de intubação, a maioria das pessoas utilizando o laringoscópio direto, geralmente com o fio guia e algumas vezes com o bugie, né? E aqui interessante também, o capnógrafo não pegou, né? Apesar de a gente ter esse dado dos britânicos, que era uma sugestão forte de o capnógrafo ser uma ferramenta de qualidade, só 25% dos centros utilizavam o capnógrafo como o primeiro método para confirmar a intubação, que é a prática recomendada atualmente, em vez da ausculta, que a gente sabe que é muito falha, né? E a primeira passagem, isso aqui é importante também para a gente ter como benchmark, em torno de 80%, é isso mesmo, geralmente 80% a 85% é que os estudos ficam, né? Dá para ser maior, mas é um bom benchmark para a gente ter em mente. Uso de relaxante muscular aqui, 75%. Aqui no Brasil a gente talvez seja diferente nisso, eu acho que mudou na pandemia, mas talvez nós sejamos diferentes, a gente usa menos, né, na terapia intensiva. E aí veja que interessante, aqui o pessoal usa muito Propofol, né? Eles até publicaram recentemente uma subanálise sobre o uso de Propofol, que ele é uma das causas frequentes aí de instabilidade hemodinâmica após intubação. Não necessariamente leva a outros eventos, mas piora o risco de instabilidade hemodinâmica. Bom, então isso aqui a gente tem de dados fora do Brasil, né? No Brasil a gente tem poucos dados. Isso aqui é um survey que a gente fez antes da pandemia. Lá na nossa TI a gente estava querendo estudar isso, melhorar essa prática, então a gente fez um survey, principalmente a questão do uso de rotina ou não do bloqueador neuromuscular, e a gente fez algumas perguntas para os pesquisados, né? Então, de interessante aqui, de características da UTI. Algumas pessoas falaram que não tinham máscara laríngea na sua UTI disponível, ou pelo menos não sabiam onde estava. Só 80% dizia que tinha máscara laríngea disponível. 65% dizia que tinha o bugie disponível e 26% o videolaringo para uma situação de viária difícil, né? Muitas pessoas responderam que não tinham um kit, né, de viária difícil disponível de maneira pronta, né? E interessante, 80% das pessoas em cenário de não intubo, não ventilo, só 80% usariam um dispositivo supraglótico. Algumas pessoas iriam direto para crico e algumas pessoas tentariam intubar de novo. Então, mostrando que a gente tem muito potencial de melhoria, né? Isso aqui é claro que é um survey, não é algo prático, não é uma observação real, também são as atitudes, né, dos pesquisados em relação a isso. E do ponto de vista de prática, olha que interessante, né? Quanto mais anos desde a graduação, a gente observou que os mais jovens tendem a usar mais bloqueador neuromuscular, que reportavam um uso maior que 75% das vezes, e os anestesistas, com certeza, aqui são o principal fator, né? Os anestesistas que responderam, a maioria quase absoluta utiliza bloqueador neuromuscular de rotina na intubação, por considerar que isso também é uma prática para melhorar a segurança do procedimento. Então, enfim, eu acho que são algumas coisas para a gente levar em conta e aprender um pouquinho com os anestesiologistas, né, para a nossa prática aí. A gente replicou esse estudo durante a pandemia, porque mudou muita coisa e vieram algumas recomendações durante a pandemia que vieram para proteger o profissional de saúde, mas certamente com um grande risco de lesar o paciente, né? E aqui a gente teve 406 respondedores, muitos titulares de terapia intensiva, e 40% falaram que as mudanças de protocolo, na visão deles, levaram a maior risco no procedimento, foram associadas a maior risco, né? E vejam, 2/3 falando que ocluíam o tubo para intubar o paciente, a gente
algumas pessoas fizeram isso, a gente não recomenda dor de rotina. Eu, pessoalmente, fiquei com muito medo de recomendar isso na nossa prática durante a pandemia, por dificultar a intubação. Muitas pessoas falaram que não utilizariam de rotina o ambu para ventilar o paciente depois de uma tentativa sem sucesso de intubação, né? Só, a não ser que ele desaturasse, aí eles utilizariam a ventilação com bolsa lava-máscara, né? E se o paciente não intubasse de primeira, algumas pessoas falaram que faria uma crico direto, eu vi isso acontecer. Alguns tentariam intubar de novo, depois de ventilar, claro, e alguns iriam direto no dispositivo supraglótico, que é algo que foi recomendado, né, de você escalonar rapidamente aí o dispositivo para intubar o paciente, né, para manejar a via aérea. Então, isso aqui reflete um pouco que a gente ficou muito assustado na pandemia e talvez a gente botou os nossos pacientes em risco, né? Eu acho que todo mundo vivenciou isso em partes. E o que a gente tem de dado empírico, que eu conheço mais recentemente, teve o trabalho do HC, do pessoal do pronto-socorro, da emergência, e na época os assistentes passaram a fazer quase todas as intubações, inicialmente pelo risco, né, de evento adverso, de aumentar a taxa de primeira passagem. E eles chegaram a 80%, os assistentes foram bem, eles tinham mão. Espero que nós estejamos aí nesse mesmo nível de chegar no 80%, 85% de primeira passagem, mas complicações muito frequentes, mesmo sendo pessoas mais experientes fazendo a intubação, a hipotensão, a hipoxemia, isso nessa população de pacientes com Covid, né? Então, tudo isso é para trazer para a gente um entendimento que manejo de via aérea é uma coisa muito séria, a gente não pode inventar moda, e por isso que eu acho que a gente tem que procurar buscar o que a gente tem de evidência publicada, de ensaios clínicos, para fazer um melhor manejo da via aérea na prática, né? E a gente tem evidência para diversas intervenções. Então, qual posição utilizar de rotina? Fazer sniffing position ou deixo o paciente a 30 graus? Eu devo ventilar o paciente com ambu antes de intubar quando eu curarizo ou não? Né, numa sequência rápida? Devo usar o fio guia ou bugie de rotina? Qual droga eu vou escolher? Videolaringo ou laringoscopia direta? Enfim, a gente tem vários estudos que tentaram responder essas perguntas já. Eu vou tentar trazer alguns deles aqui para depois a gente discutir com calma. Esse estudo tem um grupo muito prolífico lá da Vanderbilt, né, que é o Pragmatic Critical Care Trials Group, e eles fizeram vários estudos em manejo de via aérea, né? Então, esse é foi de 2017, publicado no CHEST, que eles tentaram ver se o manejo da via aérea, utilizando a posição mais sentada, né, semi-sentada ali, 30 graus, versus o sniffing position tradicional, se isso seria melhor ou não. E aqui é um exemplo, né? Quando eu fiz a residência de clínica, quando eu fiz o R2, a gente começou a pegar a modinha de intubar os pacientes a 30 graus, né? Na época. E, enfim, quando você está aprendendo, você não tem ideia, né? Você tem as dificuldades de quem está aprendendo, mas depois, com o tempo, a gente vai pegando mais experiência, você vê, às vezes você faz uma coisa que não precisa, tudo bem, às vezes você precisa de 10 graus, 15 graus para ficar um sniffing position ótimo, mas intubar semi-sentado só porque está em insuficiência respiratória, só porque é um edema agudo, às vezes você piora a sua visualização, que é o que eles mostraram aqui, aumentou a visualização grau 3, né? Aumentou a dificuldade da intubação e aumentou o número de tentativas da laringoscopia. Então, você aumentou o risco do procedimento, inventando moda, né? Então, a gente tem dado para usar de rotina sniffing position e eu mudar a posição se ela não for adequada, né? Depois de uma primeira tentativa, uma segunda tentativa otimizada, se a primeira não for ideal, tá? Então, hoje a gente sabe que o sniffing position deve manter como o padrão. O segundo ponto é a ventilação com bolsa lava-máscara, né? O ensinamento tradicional da intubação em sequência rápida falava que a gente não deveria ventilar o paciente entre iniciar a sedação e o curare e fazer a intubação, né? Tudo bem, eu acho que se o paciente tem um alto risco de broncoaspirar, essa ideia ainda é válida. Nesse estudo, esse paciente de alto risco de broncoaspiração, ele era excluído, então o paciente vomitando, com hematêmese, eles excluíram desse estudo que eu vou comentar, e aqui eles randomizaram para você seda, ambusa o paciente 8 vezes, e aí intuba, versus você sedar, esperar a sedação fazer seu efeito, ali 45 segundos a 1 minuto, e aí intubar. E o que eles encontraram? O grupo que abusou de rotina teve menos saturações graves, como esperado, e a incidência de aspiração não foi maior, pelo contrário, numericamente aqui foi menor, mas o número de eventos foi muito pequeno, porque eles excluíram os pacientes de alto risco de aspiração, tá? Isso é muito importante a gente deixar aqui bem claro.
Mas então eu devo ambusar o paciente. Então essa era uma prática que a gente tomou como por verdadeira, né, um dogma da intubação em sequência rápida, que hoje caiu por terra. A gente deve ventilar o paciente entre sedar e fazer a intubação, pelo menos pensando no risco de hipoxemia no procedimento, né? Outros desfechos clínicos não foram diferentes, mas pelo menos você não vai ter que se preocupar em resgatar uma hipoxemia durante o procedimento, né? Outro questionamento é o papel do FIO-GUIA e do BUGE, né? Então, isso aqui também é motivo de discussão eventualmente. Algumas pessoas falam que não precisa de FIO-GUIA, outros falam que precisa sempre do FIO-GUIA, outros falam que o ideal é o BUGE, né? E aqui eu trouxe 2 trabalhos, né? Eu acho que são os 2 maiores que estudaram isso. De novo, o grupo do Sami Jabé, lá da França, publicou ano passado. Você utiliza, chama estileto o estudo, você utilizar o FIO-GUIA, né? E isso aumentando a taxa de primeira passagem, ó, chegando próximo aos 80%, veja, aqui 78% versus 70%, e a taxa de complicações foi igual quando você só vai com o tubo, né? A grande preocupação com relação ao FIO-GUIA é a lesão de via aérea, né? E aqui eu acho que é uma questão técnica mesmo, a gente saber não passar ele do olho de Murphy e não introduzir o tubo junto com o FIO-GUIA, né? Você, uma vez que passou a glote, você segura o FIO-GUIA e introduz apenas o tubo para você reduzir esse tipo de complicação. E aí teve um estudo antes até desse de 2021 que mostrou, foi um estudo unicêntrico, mostrando que utilizar o BUGE de rotina aumentava a taxa de primeira passagem. Depois a gente teve esse estudo publicado ano passado que ele contrabalançou isso. Ele mostrou que usar o BUGE de rotina não necessariamente aumentou a taxa de primeira passagem, né? Então foi 80%, 83%, não foi diferente do ponto de vista estatístico. Quase aumentou o risco de saturação utilizando o BUGE, porque você tem etapas a mais do procedimento, isso aqui é esperado, né? Aumentar esse número de eventos. E o tempo da indução para intubação aumentou um pouco, né? Em segundos, mas aumentou, porque é natural, você tem uma etapa a mais ali durante o procedimento. Você primeiro passa o BUGE, depois você desce o tubo, você tem que manipular o tubo para descer, então isso é natural. Então, o BUGE de rotina também não é uma boa ideia. Então, o FIO-GUIA é o suficiente e a gente deve deixar o uso do BUGE para situações em que eu suspeito de ser uma via aérea difícil, tá? E droga. Aqui tem uma grande discussão. Eu pessoalmente, eu acho que a vivência prática já diz muita coisa para a gente sobre a droga, né, em termos da complicação imediata, né, se vai ter hipotensão ou não. É muito claro quando você usa Propofol, esse índice de hipotensão é muito maior na prática, né? Eu até comentei, teve essa subanálise já do Intube do JAMA, que saiu no Blue Journal essa semana, mostrando maior incidência de hipotensão. Tudo bem, mas talvez seja interessante a gente ver desfecho clínico, né? Então, esse trial, ele foi o trial EVK, etomidato versus ketamina, para intubação de emergência. Foi publicado no ICM esse ano, 2022, e aqui eles incluíram 800 pacientes, mas teve algumas exclusões pós-randomização, e o que eles encontraram, em termos de desfechos clínicos, não teve grandes diferenças, eles viram uma maior incidência de morte nos primeiros 7 dias, com essa curva de Kaplan-Meier, mas em 28 dias não foi diferente, embora a curva tenha abrido, né? E a gente já tinha os dados observacionais de que o etomidato talvez estivesse associado a maior risco de morte durante a internação. Então, esse tipo de estudo eu pessoalmente acho bem-vindo, a gente olhar não só para o resultado da intubação, mas para o resultado da internação do paciente ao longo da UTI, né? E a gente já tinha dados anteriores, né, no córticos, mostrando a incidência de maior incidência adrenal com etomidato, que levou os australianos a abolirem o uso do etomidato na intubação e transformar a ketamina na droga hemodinamicamente segura a ser mais considerada, né? Então, acho que é uma evidência para a gente ter em mente, o estudo, no fim, ele é neutro, mas acho que chama atenção, né? Para a gente modular a nossa prática. E a outra questão é que dispositivo eu uso. Eu vou entubar com videolaringo ou com laringoscopia direta? Eu trouxe aqui o estudo que é neutro, tá? A gente tem meta-análise mostrando que o videolaringoscópio aumenta a taxa de primeira passagem em terapia intensiva. Até tem uma meta-análise do British Journal of Anesthesia e tem uma meta-análise antiga do Sami Jabé também mostrando isso, né? Que na terapia intensiva se aumenta a taxa de primeira passagem. Mas esse estudo foi interessante do grupo do Lascarru, outro grupo francês que tem feito bastante trial,
e eles mostraram que o uso do laringoscópio, o vídeo laringoscópio de rotina versus a laringoscopia direta não mudou a taxa de primeira passagem, e também não mudou a duração até você conseguir entubar o paciente, né? Mas a taxa de primeira passagem deles foi pequena, foi 70%, então isso é interessante de ter em mente, né? A gente espera ver ali em torno de 80%, 85%, e aqui o que aconteceu é que a maioria dos intubadores eram residentes e fellows, não eram intubadores sêniors, né? Mas esse estudo traz uma ideia interessante. Quando você usa o vídeo laringo, você melhora a sua visualização. Isso a gente sabe, a gente aprendeu isso bem na pandemia, né? Você diminui a necessidade de outras manobras para melhorar a visualização. Mas o motivo para você não conseguir intubar, né, para falhar na primeira intubação, é não colocar o tubo, ou seja, é uma questão de treinamento mesmo, né? Então, você tem uma boa visualização, mas você precisa manipular o tubo adequadamente para conseguir intubar o paciente. Por outro lado, aqui à direita, seriam os pacientes da laringoscopia direta, a causa mais frequente de você não conseguir intubar é não ver a glote mesmo. Então, embora a gente possa usar as duas estratégias, ou num paciente sem viária difícil, você vai com o laringoscópio direto, se o suspeito não viária difícil e você tem disponível, talvez seja interessante a laringoscopia direta, mas saber que ela não é uma panaceia, eu tenho que saber utilizar direito, senão ela não vai se traduzir em melhores desfechos, tá? Eu acho que esse que é o recado aqui. E aqui, uma das práticas recomendadas lá pelo protocolo de Montpellier, eu não sei se estou falando certo, meu francês não é nada bom, eles tentaram avaliar de novo o grupo americano lá da Vanderbilt, nesse estudo chamado PREPARE, se dar um bolos de fluido de rotina, se isso reduziria a incidência de hipotensão, né? Então, eles mostraram nenhuma diferença em desfechos clínicos, né? Mortalidade, dias de ventilação foi igual, e a incidência de estabilidade hemodinâmica relacionada ao procedimento foi igual entre os grupos. Então, em torno de 20% de necessidade de vasopressor, hipotensão grave em torno de 7%, PCR eles tiveram 9 eventos, teve até um pouco mais de evento no grupo bolos, mas não foi diferente do ponto de vista estatístico, e morte foi em torno de 1%. Tá? Então, vejo que é compatível com a prática do dia a dia, bastante relacionado, né? Esse estudo tem um achado interessante que os pacientes que utilizaram pressão positiva na pré-oxigenação, aparentemente, aqui eles fizeram uma análise subgrupo e a interação foi significante, né, em todas as análises. Aparentemente, os pacientes que fizeram VNI ou ambusaram, né, ou eram do estudo Prevent, o que mostrei anteriormente, de ventilação com bolsa máscara, eles se beneficiaram do bolos para reduzir a incidência de colapso cardiovascular relacionado à intubação. E eles vão apresentar o estudo que tenta responder essa pergunta especificamente agora no Critical Care Reviews, agora eu acho que é esse mês ou mês que vem que vai sair o resultado, eu acho que em junho, tá? Mas, enfim, de rotina, aparentemente também não deve ser feito, né? E outras coisas, a oxigenação apneica foi uma das coisas que o Scott Wenger levantou, mas ele recomendava fazer para os pacientes com hipoxemia grave. Esse grupo também tentou olhar isso, mas o trial é pequeno, 150 pacientes, e eles mostraram que não reduziu a incidência de saturação grave, os desfechos clínicos foram muito semelhantes também aqui, né? Então, foi muito semelhante à mediana da menor saturação, teve desaturações graves nos dois grupos, fazendo oxigenação apneica ou não. Então, a oxigenação apneica, ela não previne desaturação grave, né? Para eu prevenir desaturação, eu preciso mesmo fazer a VNI, pré-intubação nos pacientes mais hipoxêmicos, né? Bom, então, eu acho que esse foi uma passada sobre os trials que a gente teve recentemente, né, para a gente ter ideia que tem muita evidência, né, de manejo de via aérea para a gente aplicar na nossa prática e eventualmente, se for implementar algum protocolo de manejo de via aérea na nossa unidade. E eu queria trazer alguns outros aspectos que aqui é um pouco mais filosófico mesmo, né? Então, a via aérea crash, né, aquela situação, assim, você tem que entubar o paciente a qualquer custo, porque senão ele vai morrer, é uma situação de exceção, na maioria das vezes, né? Então, preparação é possível. E hoje, a maioria dos algoritmos de manejo de via aérea difícil, ele recomenda você traçar planos, né? Então, isso aqui
quando a gente fala com qualidade de segurança, eles adoram isso aqui, né? Recentemente tive um colega que teve uma veia difícil anatômica e fisiológica, foi ter um paciente hipoxêmico, traqueonou na VNI, traçou o plano, comunicou a equipe, foi uma intubação difícil, não conseguiu, teve que chamar anestesista, o anestesista estava avisado, desceu em 1 minuto, poderia já estar lá, talvez, né? E o desfecho foi uma intubação do paciente sem uma PCR, esse paciente foi intubado 7 dias e saiu vivo, deambulando, saiu bem. Esse paciente poderia ter morrido se isso não fosse feito, né? Se não fosse traçado o plano e feito uma comunicação muito assertiva com a equipe, né? E dividir, olha, é uma situação de veia difícil, eu preciso da ajuda de vocês aqui. E lembrar de ter um segundo operador experiente, né, em toda a situação de risco. E aqui eu acho que o principal que eu aprendi, né, na prática é que o plano A não deve ser 3 tentativas de intubação com laringoscopia direta, né? E ficar naquela bravata que que não existe veia difícil, que eu sei intubar com laringoscópio direto. Enfim, o plano A, na maioria das vezes, vai ser a laringoscopia direta. Se você tiver alguma dúvida, você tem disponível, vai ser com buge, não precisa ser de rotina, porque de rotina não adianta. Se for uma situação que você acha que a abertura oral é muito pequena, não tem mobilidade cervical, você vai com ventilarinho e com buge. Então, você deve transformar o seu plano A na melhor tentativa de intubação, porque depois da primeira, se você tiver uma situação de deterioração progressiva, vai aumentando o grau de estresse, o seu raciocínio vai ficar prejudicado e você pode tomar decisões inadequadas. Então, por isso que é bom você traçar planos antes do procedimento e ter como plano A melhor tentativa possível de intubação para aquele paciente. É claro que não tem que ser sempre ventilarinho com buge, como a gente viu, até porque isso tem um custo envolvido, mas eu devo melhorar o meu primeiro plano, né, e adequar ele ao paciente, tá? E aí tem várias abordagens escritas, né? Uma, essa chamada abordagem do Vortex, que é uma abordagem que ela fica um pouco mais automática de você rodar ao redor do Vortex, que seria a ventilação, a intubação, né, a tentativa de intubação e o dispositivo supraglótico. E se você foi tentando, não deu certo e chegou numa situação de não intubo, não ventilo, que o dispositivo supraglótico falhou, você vai para a crico. E aí você tem que estar preparado para fazer a cricotireoidostomia, né? Então, a ideia aqui é que você tente 1 ou 2 vezes, e aí você vai alternando entre essas 3 opções e utilize outras alternativas. A CHEST, no curso de viária difícil deles, né, eles recomendam você declarar falência de viária depois de 3 tentativas, inabilidade ou algum outro preditor de falha, sempre chamar por ajuda. Você vai com a ventilação com o dispositivo bolsa válvula máscara com sucesso, você tem várias opções não emergenciais, mas sem sucesso vai para a máscara laríngea, sem sucesso você tem que estar preparado para fazer a crico, né? Então, que é um evento muito raro, né? Felizmente, eu participei só uma vez de uma cricotireoidostomia quando eu era residente. Depois, como assistente, né, como intensivista, nunca participei, felizmente. E a gente tem outros algoritmos, né? A Sociedade de Viária Difícil britânica, né, chama DAS, e o guideline dos anestesiologistas não nos serve, porque ele tem lá como alternativa acordar o paciente, que para a gente não é uma alternativa, né? Então, a gente tem que trabalhar num outro tipo de fluxo e trabalhar esse algoritmo na nossa cabeça e se preparar para isso antes da intubação. Porque se eu vou para a intubação relaxado, achando que vai ficar tudo bem, muitas vezes você vai se meter em confusão, né? Vai ter algum evento adverso, porque evento adverso na intubação é muito frequente. Então, eu tenho que ir para a intubação, tem que ser um procedimento de altíssima concentração e a equipe toda muito concentrada em não ter evento durante o procedimento, né? E aí eu vou usar o algoritmo que eu achar melhor, que se aplicar melhor para a minha situação, né? E aqui eu acho que são meus pensamentos finais, né? Que itens são fundamentais para uma intubação segura? Eu tenho que fazer uma avaliação de risco, tanto fisiológica quanto anatômica, os hop killers e a avaliação anatômica ainda é fundamental, né? Porque eu vou adequar o meu plano em relação a isso. Se preparar, então compartilhar o modelo mental, verbalizar planos e contingências com a equipe, fazer um briefing do procedimento, isso aqui você faz em 1, 2 minutos, né, quando vai intubar o paciente. Se preparar psicologicamente para a situação no intubo, não ventilo, se você está frente a uma viária difícil esperada, especialmente, né, para você tomar a decisão certa. Não intubou, não ventilou, é máscara laríngea falhou, é cricotireoidostomia. Você tem que estar preparado para isso. Senão você não vai tomar a decisão em tempo hábil.
O terceiro ponto, otimização fisiológica para intubação, fundamental, né? Então, do ponto de vista hemodinâmico, dar o bolus de fluido, você pode fazer, mas não é geralmente o que resolve. Pessoalmente, eu sou super a favor de ligar uma noradrenalina periférica, daquele paciente que já está, eu corro o volume e ligar a noradrenalina periférica, né, se ele tiver indicação da expansão volêmica. Lembrar do posicionamento adequado, ele é importante, então eu tenho que posicionar bem o paciente, isso vai aumentar minha taxa de primeira passagem, e lembrar de uma sedação e coralização adequada, né? Acho que a gente tem que trabalhar para usar mais o bloqueador neuromuscular. E a checagem com capnografia como medida fundamental aí para o nosso dia a dia, embora a gente não tenha evidência disso, né? É uma recomendação forte por ser, assim, não agrega, assim, tem um custo, né, de ter a capnografia, mas para o paciente em si não vai agregar nada, né? E para o procedimento ela aumenta muito a sua visualização do que está acontecendo com o paciente, né? Eu acho outro grande benefício da capnografia é que todo mundo vê. O fisioterapeuta vê o capnógrafo, o enfermeiro vê o capnógrafo, o técnico de enfermagem, o médico. Então, você tem vários olhos para a mesma situação, né? E para você tomar uma decisão melhor nessa situação de risco. Vou fazer uma propaganda. Esse aqui é o Ian, que é o emergencista, ele fez a residência dele lá no Rio Grande do Sul e veio agora para São Paulo, está com a gente no HC. Ele está fazendo um estudo, vai ser o doutorado dele, chama Estudo Barco, que ele quer fazer um estudo observacional semelhante ao Intube, que foi o estudo multinacional, para a gente entender aqui no Brasil qual que é a nossa realidade, né? E a gente identificar aí pontos de melhoria. Quem quiser se inscrever, vai ter um braço aí de terapia intensiva, que eu estou tentando ajudar um pouquinho, e vamos ver o que a gente vai encontrar de dados objetivos aqui do Brasil, né? Muito obrigado. Qualquer coisa, esse é meu contato e estou à disposição aí para dúvidas. Parabéns, Bruno. A aula foi muito boa. Eu queria fazer uma pergunta. Você podia dividir com a gente como é que é o protocolo de vocês para intubação? A gente estava, em 2019, a gente padronizou uma fichinha de intubação com checklist, né? Infelizmente, não deu tempo da gente implementar para a pandemia. Então, a gente está tentando retomar agora esse ano, né? O Pedro, que é um dos nossos assistentes, na época ele era residente, agora ele que vai tomar a frente disso. Então, a nossa ideia nas situações que não são crash, né? Você fazer uma preparação melhor, você gastar ali uns 5, 10 minutos com preparação, e essa ideia de traçar os planos e fazer um briefing com a equipe. Basicamente, eu acho que é isso que é o principal. Mas ver se todo o equipamento está lá, ver se tem GEDEL, às vezes, por algum motivo, não está prontamente disponível, né? Enfim, a gente fez uma fichinha nesse sentido, né? Avaliação da via aérea anatômica, né? Se é uma situação de risco, aí você mudar o seu plano A, não ir sempre para a laringoscopia direta, né? Se precisar ir acima disso. E é nisso que a gente se baseou, né? A prática já está essa, a gente só não está aplicando checklist de rotina, né? Mas a prática do dia a dia já foi essa. A equipe já incorporou essa ideia e a equipe multidisciplinar adora isso, porque eles entendem exatamente, assim, fica muito mais claro, né? Quais vão ser os riscos do procedimento, né? E às vezes vão ser muito mais proativos ali no manejo da via aérea por saberem o que você está precisando, né? Então, acho que... E a questão dos 2 operadores também. Então, toda a intubação, a gente recomenda que ou fique um R+, junto com o assistente, né? Evitar que o residente intube sozinho. E, eventualmente, se tiver só R1, que tenha 2 assistentes, tá? Se for uma situação como essa, né? Vocês costumam deixar a noradrenalina preparada antes de intubar para todos os pacientes ou não? Não para todos, aí vai meio de feeling. Eu acho que isso é uma coisa que seria interessante a gente ter um score preditivo aí para saber quais são os principais fatores de risco, né? Ou pelo menos para excluir, né, a necessidade. Mas a gente muito frequentemente deixa preparado. Deixa preparado e se o paciente não tiver central, pega 2 acessos, um para sedação, outro para o vasopressor, né? Chefs, quer comentar alguma coisa disso? Tem pergunta no chat, Dani. Ah, eu não tinha visto. Deixa eu olhar aqui.
Quer perguntar alguma coisa, chefe, enquanto eu olho aqui? Assim, tem duas perguntas no chat aqui. Muito boa aula, né, Bruno? Parabéns aí pela explicação, pela explanação super assim, completa e falando sobre um monte de aspectos que são muito interessantes e super baseado em evidência, como era esperado aí da sua abordagem, né? Acho excelente. Eu tenho alguns comentários, mas vamos primeiro atender aqui a demanda do chat. Você já viu as perguntas, Dani? Eu estou vendo aqui. Você quer... Eu posso pegar aqui, Dani? Ah, tá bom, então. O Álvaro perguntou... Essa moderadora está muito ruim. Não, mas tudo bem, tá, dá para ver aqui. Ótimo. O Álvaro perguntou sobre pré-medicação, que eu acho que é uma boa pergunta, né? O Álvaro está aqui do meu lado. Olha, eu acho que é uma excelente pergunta. Nós estamos... acho que a gente está num ponto que a gente precisa de um estudo, talvez, para ter uma ideia melhor disso. Mas uma coisa que ficou clara, assim, um pouco de aprendizado prático mesmo, né? A gente ia de rotina fazendo fentanil, né? Fentanil para todo mundo. E se você for estudar, mesmo que já tinha de conhecimento prévio, ninguém fala para fazer o fentanil de todo mundo. A pré-medicação você vai fazer se necessário, né? E a ideia do fentanil, por exemplo, é você evitar uma resposta à hipertensão durante um paciente com hipertensão intracraniana, ou um paciente com coronariopatia, você não quer que fique hipertenso, edema agudo, enfim. Então, nos pacientes com choque, a gente deixou de usar o fentanil, nenhuma pré-medicação, né, em pacientes chocados. Então, a gente deixou isso para situações onde eu não quero que o paciente tenha uma resposta à laringoscopia. Mas eu acho que a gente precisa de mais estudos para ter uma ideia melhor disso, né? Tem alguns estudos menores, tá? Mas eu acho que não tem nada grande, não. E a outra pergunta, se não dispõe de capnógrafo, além da ausculta, o ultrassom talvez possa ajudar na confirmação? Acho que sim, Álvaro. Ultrassom, a diferença é que você vai precisar de um operador experiente, uma pessoa que saiba fazer ultrassom, né? Então, isso é importante. E o que ele vai ver é o lung sliding, né? Você, para entubar, você vai ver o lung sliding está tendo os dois lados, enfim, eu acho que é uma alternativa para isso. Você pode fazer também ultrassom da via aérea, para ver, você consegue ver o tubo, eventualmente, mas nem sempre, isso não é tão fácil de fazer. Eu acho que é uma alternativa, mas eu realmente, na minha opinião, assim, uma coisa que eu pessoalmente aprendi na pandemia, um anestesista jamais faria uma anestesia sem certos equipamentos, né? Eu acho que a gente na UTI, a gente não tem que trabalhar na UTI sem o capnógrafo. É claro que a gente não vai sair dos lugares porque não tem, mas a gente tem que ir atrás de ter. Isso é uma recomendação classe 1 para parada cardiorrespiratória. Eu acho que deve ser uma recomendação forte para intubação. Então, a gente tem que ir atrás de ter esse dispositivo, né? E ter sempre um disponível lá para emergências, né? Seja para intubação, para parada cardíaca, para a gente ter. Isso depende do nosso trabalho. Vocês aí tem vários intensivistas, chefes. Eu acho que a gente deve trabalhar para ter isso de rotina, né? O Guilherme está perguntando aqui se existe espaço para intubação acordado. Existe. Em UTI. Para pacientes com preditores para viária difícil. Sim, sim. Acho que existe, Guilherme. Qual que é o problema da intubação acordado e da broncoscopia, né, mesmo? Viária difícil, quando assim, você vai entubar, na hora que você entrou para fazer o procedimento e você sedou, não é hora de pedir broncoscópio. Aí você tem que se virar com outras coisas, né? Então, acho que a broncoscopia é aquele paciente, sei lá, as situações que eu mais uso, ou é microstomia mesmo, que é uma situação muito difícil, né, de você passar, então, vai entubar um paciente com esclerose sistêmica, por exemplo, por algum motivo. Então, acho que é uma boa ideia e você tem que ter tempo, né? Se for uma situação de emergência, não vai dar tempo, você não vai fazer isso. E a outra coisa, o paciente tem que estar colaborativo. Isso na UTI nem sempre é verdade. Se o paciente não tiver colaborativo, você não vai conseguir fazer. Você até pode fazer o delayed sequence, né? Você faz a ketamina, que em teoria não tira o drive, mas para entubar com broncoscopia, eu acho melhor não, né? Nesse cenário. E entubar acordado, sem broncoscopia, acho que é possível, né? Mas eu sinceramente acredito na maioria das vezes, se você realmente precisa entubar, faça a primeira tentativa a melhor possível, né? Mas eu acho que é uma alternativa aí. A gente tem uma pergunta do Paulo. O Paulo é do HC de Ribeirão Preto. Legal. Que bom que você está aqui, Paulo, com a gente. Participe sempre. Ele diz assim, diferente da percepção da minha realidade, pelo menos,
do pronto-socorro. Ao começar a residência esse ano, notei uma diferença de se realizar pouco bloqueador neuromuscular dentro da UTI, apesar das evidências. Por que isso? Boa pergunta, né? Paulo, ó, vou te dizer, no HC aqui a gente tem várias UTIs, né? Então, quando eu fiz residência, se fosse entubar na UTI da anestesiologia, todo mundo usava curare. Na nossa UTI clínica, a gente não usava, né? Hoje a gente usa de rotina. Mas a grande verdade é que a gente não tem boa evidência para isso, né? A gente tem vivência prática, e se você for perguntar para qualquer anestesista, ele acha um absurdo você entubar paciente sem curarizar, na maioria das vezes, né? Então, a gente, eu acho, eu não sei se a gente vai poder fazer um estudo disso, enfim, vai depender muito de ter centros que aceitam não curarizar de rotina. Hoje eu não aceitaria, por exemplo. Eu acho que, a não ser que você queira entubar acordado por outro motivo, para mim, sedou, curarizou, entubou, né? E se preparar e estar preparado para ir a vias de fato, se for necessário. Vias de fato é chegar até a crico, que vai ser uma na vida, talvez, ou duas, mas tem que estar preparado para isso. O Fernando Ramos está pedindo para você falar um pouquinho melhor sobre oxigenação apneica. Legal. Poxa, Fernando, obrigado aí. Imagina o Fernando perguntando. Isso também, eu acho que quem trouxe isso muito e popularizou, né, foi o Scott Weinger também. Acho que eu tenho muito respeito por ele, porque ele é um cara que, baseado na experiência, na vivência e no jeito dele de entender a literatura, ele trouxe muitas coisas positivas para a gente, né? E na época ele falava em usar um catéter de O2 durante a intubação, nos pacientes mais hipoxêmicos, deixar um flush rate lá, 6 litros ou até 15 litros com catéter nasofaríngeo, né, se for necessário, durante a intubação para diminuir o risco de desaturação no procedimento. Depois, quando veio o catéter de alto fluxo, algumas pessoas sugeriram usar o catéter de alto fluxo, né? Especialmente se já estava usando antes, deixa ele lá durante a intubação. A evidência para isso ela é relativamente frágil, a ideia é interessante, né? Mas assim, o que eu posso dizer, a dificuldade que a gente tem, que eu tive quando eu comecei a usar o catéterzinho mesmo, era ter bico de oxigênio suficiente, porque você precisava de um para o ventilador, um para o ambu e um para a oxigenação apneica. Então, às vezes, você não tinha saídas de oxigênio suficientes para utilizar essa estratégia. Eu ainda acho que a melhor estratégia é ter um plano A bem feito e entubar de primeira. Acho que é isso que a gente deve almejar, né? Então, eu não sei se essa é a estratégia que vai reduzir aí o risco de saturação, e foi o que a gente viu naquele trial publicado no Blue Journal, né, do grupo lá da Vanderbilt. A gente vê lá de saturações até 40%, 50%, e a oxigenação apneica não preveniu de saturações graves num grupo geral, né? Ali não era os muito hipoxêmicos. Mas se não preveniu no geral, talvez nos muito hipoxêmicos que não previna mesmo, né? Então, eu acho que não é uma estratégia que vai ajudar muito. Talvez você bota uma etapa a mais que não vai ser tão efetiva. Quer falar alguma coisa, chefe? Sim, Bruno, de novo, parabéns aí pela aula, né? Um ponto que é interessante a gente discutir, até porque toda a nossa equipe está aqui te ouvindo, né? É a questão de você falar que acha que o Propofol definitivamente está assim, fora de questão, porque provoca mais hipotensão. Só porque um coorte muito bem feito demonstrou uma associação e não uma causalidade entre Propofol e hipotensão. Por que eu estou perguntando isso? E eu quero te ouvir a respeito, né? Porque nós estamos no meio de um estudo randomizado aqui, tá? Então, a gente tem o Promina, tá? Que visa responder exatamente essa questão. É um RCT com 170 pacientes, que já deve ter randomizado, por isso esse ano deve ter randomizado, talvez um ordem de grandeza, uns 40 doentes já, exatamente para um Propofol versus ketamina, tá? O desfecho primário é exatamente a hipotensão nos 10 minutos depois da indução. E também, já pegando um gancho aí na pergunta da medicação pré-indução, a gente discutiu isso um monte, né? Se deveria ou não padronizar isso para o estudo, sabe? Se deveríamos ou não deixar a pré-medicação livre ou se a gente deveria obrigá-la, tá? E fomos estudar bastante isso, a gente achou que não tinha como, que a gente ia ter muita dificuldade de publicar esse estudo se a gente não fizesse pré-medicação, sabe? Acho que tem bastante lógica em fazer, a gente sempre fez, né? A única coisa que a gente fez no estudo foi permitir fazer fenta ou xilocaína, né?
embora tradicionalmente a gente faça fentanil aqui, um ou outro médico tem preferência por fazer xilocaína, então isso a gente não padronizou. Mas a gente padronizou pré-medicação e, logicamente, padronizando bloqueio neuromuscular, né? Porque eu concordo com você em gênero e grau, né? Não sei se pela proximidade que a gente tem com a anestesia, apesar de não sermos anestesistas, né? Sempre dentro da UTI a gente intubou com bloqueio neuromuscular, né? Mas eu queria primeiro te ouvir comentar isso aí sobre essa assertividade com relação ao Propofol. Se é para a gente interromper o nosso estudo, depois não. da semana passada. eu fui até avisado. Agora você vai falar, hein, Bruno? Eu acho que eu não fui claro. Você continuar perseguindo essa pergunta. Não, o que eu penso a respeito, né? Eu de vez em quando eu entubo com o Propofol também. Eu não sei se o estudo de vocês é em estabilidade hemodinâmica, todos? Todos. É no paciente em risco de estabilidade hemodinâmica ou todos? Paciente para todos, salvo engano. Agora você me pegou, mas é para todo mundo. Tá. É para todo mundo. Tem critério de exclusão, claro. Sim. É gravidez, paciente tiver muito bradicárdico, não, mas é para todo mundo. Eu acho alguns desses desfechos peri-intubação, isso vem um pouco da anestesia, né? Aquela coisa que um minuto de hipotensão intraoperatória, o paciente tem mais lesão renal, não sei o quê. Eu realmente não sei se... Na prática, a impressão que dá é que o Propofol causa mais hipotensão, mas é uma hipotensão transitória, né? Ali, com 5 minutos, com 10 minutos, talvez isso não se sustente, né? Até 10 minutos eu acho interessante por causa disso. Mas eu acho que a gente tem que ver mais desfecho clínico, né? A médio prazo, assim, olhar como é que o paciente fica durante a internação, se isso resultou em algum problema. Então, aquele estudo do etomidato ketamina, as drogas são seguras do ponto de vista hemodinâmico, mas talvez o estudo ali não consiga demonstrar isso com clareza, fica uma incerteza em relação ao resultado, mas talvez o uso do etomidato esteja associado a maior mortalidade, né? Hipotensão, acho que é bem provável que seja mais frequente, mas eu acho interessante a gente olhar outros desfechos clínicos também. Essa que é a minha ideia geral, assim, a esse respeito, né? Nós vamos fazer esse, mas se der certo, a gente leva para a BRIC para fazer um fase 3. A gente não tem fôlego para fazer sozinho um estudo com desfecho clínico, né, Bruno? O problema é esse, né? O sample size num desfecho mais duro seria impossível para nós, né? Então, sim. Tem que ser um desfecho que a gente consiga responder a pergunta. Né? Com certeza. E já vai ter uma ideia, né, um sinal aí de malefício ou não, né? E uma outra coisa que eu acho interessante na tua apresentação, assim, a gente apenou muito com tudo isso, né? E a gente tem um checklist já há algum tempo implementado, e enquanto ele estava no papel, ele não dava muito certo, né, pessoal? E só depois que a gente pôs no QR Code do lado do leito do doente, exatamente por eventos adversos, muitos deles associados à não execução do QR Code, do checklist, né? Então, hoje é um QR Code do lado do leito, né? Vai lá e espero que a gente não intuba mais ninguém nas nossas UTIs sem fazer checklist, né? Pode ser que escapa, mas tem a impressão que a gente não faz mais isso. Mas eu concordo com você que isso aumentou muito a segurança das nossas intubações, né? A gente preparar todo esse time. E eu também concordo com uma coisa que você falou muito importante, que é a humildade, né? Então, quando a gente vai intubar um doente com preditores de via aérea, e hoje nas nossas admissões está lá, se tem preditor de via aérea, os nossos ventiladores são sinalizados com VAD suspeita ou não VAD, né? Se não tem preditor. Então, quando a gente vai intubar esse paciente, a gente avisa o centro cirúrgico. A gente deixa um anestesista de retaguarda, porque humildade é tudo, né? Nós estamos discutindo com a vida de alguém, né? Então, eu acho que você tem muita razão mesmo, né? Não deu certo, peça socorro, né? Porque não adianta a gente ficar perseverando nisso. Eu acho super, super bem colocada essa sua explicação. Mas eu tenho um pouco de dúvida ainda na história do fluido, Bruno, apesar do estudo, né? E acho que a gente precisa ver o que vai vir aí, né? Porque a minha impressão é que tem alguns pacientes que a gente deveria continuar fazendo fluido sim. Né? Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Esses pacientes mais graves, né? De novo, falta um prognóstico em Mitman aí nesses estudos, né, Bruno? Alguma coisa que... eu acho que talvez assim, de rotina, eu acho que é isso que o estudo respondeu, né?
de rotina, e lá tinha os critérios de exclusão de pacientes chocados, eventualmente eles fizeram isso. De rotina, talvez não tenha o efeito desejado, mas eu acho que se... A gente está tratando do paciente, né? A gente não está ali só fazendo intubação, né? Então, se o paciente está instável hemodinamicamente, você acha que precisa de fluido, eu acho que tem que estar fluido, não vejo nenhum problema. Agora, no sentido de um protocolo assim, toda intubação você tem que dar 500 de ringer lactato, eu acho que não. Que a resposta que aquele estudo quis dar foi essa, bem pragmática mesmo, assim. Eu tenho que botar no meu checklist lá da 500 ml para todo mundo? Para todo mundo não, mas eu acho que faz parte, quando você está entubando o paciente, faz parte da sua ressuscitação do paciente, né? Isso, e o fluido, o vasopressor também vai fazer parte da ressuscitação hemodinâmica. Então, aí eu acho que vai muito do julgamento do clínico mesmo. Vamos ver o que vai sair, né? Eu acho que eles fizeram um prognostic enrichment para o Prevent 2, eu acho. Esse era o Prevent, né? Que eles inventaram vários nomes aí. Agora eu não lembro. Vai ser o Prevent 2. E aí vai sair agora em junho e vai ser mais uma ferramenta para a gente modular nossa prática. Talvez para aquele perfil de paciente, né, que a gente acha que já esteja mais hipovolêmico e que a gente vai usar uma medicação que tem mais efeito vasodilatador, faça mais sentido mesmo. Né? Eu acho particularmente que aqui na UTI, como a gente tem o checklist que deixa a nora pronta, né? Então, eu acho que primeiro a gente desperdiça, de certa forma, um pouco de noradrenalina, assim, a gente deixa a nora pronta. Sei lá se devíamos ou não, sabe, Bruno? Eu acho que talvez a gente não vamos tirar isso do nosso checklist, porque funciona, mas eu tenho a impressão que, às vezes, a gente erra. A gente acaba ligando aquela nora e a gente talvez não tivesse precisado ligar se o doente está muito taquicárdico, sabe? Aquele doente está taquicárdico, está séptico. Aquele doente que você não está querendo dar fluido exatamente porque estava em insuficiência respiratória, né? Que é aquela confusão que a gente sempre tem. E você já vai entubar ele mesmo? Não sei, sabe? Se a gente não está trocando uma coisa pela outra, é a eterna dúvida que a gente vai ter. Uhum. Individualizar, então, né? Eu acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta. E a gente já deu 19 horas. Então, para finalizar, eu queria pedir um pensamento seu, Bruno, um pouco filosófico. Na verdade, assim, a gente acabou de sobreviver à pandemia, né? E a pandemia foi um momento, assim, de muita insegurança, né? A gente desconhecia a doença, a gente tinha medo da doença, e isso nos levou a fazer algumas coisas que foram má práticas em relação à via aérea. Claro que, olhando retrospectivamente, a gente pode falar isso, naquela época isso não era tão claro. Mas era mais para você deixar um pensamento do que você aprendeu com tudo isso, o que levou e o que mudou a sua prática. E aí a gente finaliza. Eu acho que a pandemia mostrou, manejo de via aérea, mas para tudo, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer do jeito que a gente já sabia fazer, entendeu? Não dá para inventar moda por causa da pandemia. Eu acho que veio a questão da preocupação com a contaminação, então a gente tinha que se proteger melhor, mas a gente não tinha que mudar a nossa prática. Eu acho que esse que é o principal pensamento, né? Eu lembro aquelas coisas de caixa de intubação que inventaram, que aí você tinha que botar a mão dentro para não aerosolizar. O próprio face shield, às vezes, se não for bem adaptado, ele atrapalhava, né? Ele atrapalha a sua visualização. Eu lembro que uma vez entubei, bateu no meu rosto, enfim. Então, acho que a melhor coisa que você podia fazer, até para se proteger nesse caso, era entubar de primeira, né? E curarizar, o paciente não tossir, e entubar na primeira passagem. Então, a gente botou coisas a mais que atrapalharam o procedimento. Então, acredito que o melhor a se fazer é a gente fazer o que a gente já sabia fazer, baseado em evidências, né? O que a gente tiver evidência disponível, que não tiver a experiência do serviço aí acumulada ao longo do tempo, né? Acho que esse seria o principal recado. Então tá. Obrigada de novo. Aguarde que eu te convidarei mais vezes. Tá bom? Obrigada a todas, a presença de todos. A gente tem pessoas de fora de São Paulo aqui. Muito obrigada, participem sempre, tá? E acho que é isso. Quer falar alguma coisa, chefe? Excelente, Bruno. Quero só te agradecer aí, que realmente foi uma exposição excelente aí, revisando toda a literatura disponível, né, para a gente saber o que a gente está fazendo, tem evidência, não sair fazendo coisa que, né, que é da cabeça das pessoas. Então, muitíssimo obrigada. Foi uma aula muito, muito boa e muito instrutiva. Como esperado, diga-se de passagem. Né? O Bruno é uma pessoa brilhante, não é porque ele é nosso amigo, né, Daniele? Sim. Mas ele é uma pessoa brilhante. Inclusive, Bruno, a chefe sugeriu o seu nome, eu já tinha chamado. Tá bom?
Tá bom. Bom, muito Obrigada. obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigado, viu? Um Obrigada. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Parabéns, parabéns. Tchau, tchau.